Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de História. Olá, alunos! Hoje nós vamos aprender sobre os patrimônios da humanidade. Vamos lá? Entender o que é um patrimônio cultural envolve compreender a importância da cultura para a sociedade. O conceito inclui o conjunto do conhecimento, dos costumes, hábitos, a arte e outros aspectos de uma dada sociedade. É uma noção que funciona como elementos identitários de um povo. A palavra patrimônio vem do latim pater, que significa pai. É um conceito atrelado à noção daquilo que é passado como herança entre as gerações. Portanto, o significado de patrimônio cultural diz respeito a uma herança compartilhada entre os cidadãos, que carrega em si aspectos referentes à identidade daquela sociedade. Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como arquitetura, festas, danças, música, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. Os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado. No entanto, uma comunidade pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou pelo reconhecimento burocrático do Estado. Chamamos de patrimônios da humanidade os recursos naturais e os bens culturais que são considerados relevantes para a sociedade e, por isso, devem ser preservados. Os patrimônios são bens de valor para uma pessoa ou para a coletividade, ou seja, a sociedade. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência e a Cultura, a Unesco, os patrimônios da coletividade podem ser de 3 tipos. Patrimônio cultural, que são bens que expressam a vida e a cultura dos povos. Esses bens podem ser materiais quando se referem àquilo que é construído pelo ser humano, como os monumentos, obras de arte e objetos. E podem ser imateriais quando se referem às manifestações artísticas, como as danças, aos saberes transmitidos de maneira oral, às crenças daquela certa sociedade. Tem também o patrimônio natural, que são os bens que fazem parte da natureza, como as formações físicas, geológicas e biológicas, áreas que abrigam espécies de plantas e animais ameaçados de extinção, áreas que apresentam grande valor científico ou estético. E também há o patrimônio misto, que são locais que abrigam patrimônios naturais e patrimônios culturais. No Brasil, a discussão sobre o que é patrimônio histórico e cultural vem desde a Constituição de 1937. Nesse mesmo ano, o Decreto de Lei nº 25, artigo 1, apresenta o seguinte conceito: constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. E o artigo
artigo 134 da Constituição de 1937 afirma que esses monumentos devem ser protegidos pela nação e atos danosos a eles devem ser comparados a um atentado contra o patrimônio nacional. Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da nação, dos estados e dos municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. Para promover esse cuidado com o patrimônio histórico, foi criado a Unesco, que é uma instituição internacional com 193 países membros, criada em 1945. Esse órgão atua em cooperação com os governos nacionais, estaduais e municipais nas áreas de educação, ciências naturais, ciências humanas, sociais, cultura e comunicação e informação. A Unesco, alunos, é uma entidade de cooperação internacional responsável por cuidar dos bens do patrimônio mundial. Entre suas funções estão promover uma conscientização da importância do patrimônio, incentivar a população a preservar os patrimônios, motivar a cooperação internacional para a conservação dos patrimônios mundiais e prestar assistência aos patrimônios que estejam em situação de perigo. Então, as principais funções da Unesco atualmente são desenvolver plenamente a educação de qualidade para todos, incentivando programas e dando o suporte necessário aos governos, incentivar a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, aprovando medidas e acordos de cooperação para melhorar a gestão dos recursos naturais, estimular princípios ligados à liberdade de expressão e de acesso universal ao conhecimento e desenvolver as ações de proteção e valorização dos patrimônios culturais e naturais da humanidade. No Brasil, a Unesco atua desde 1964, quando foi estabelecido o escritório representante da instituição no país. Então, patrimônio mundial é um lugar do mundo que tem valor universal, excepcional para a humanidade. É tudo aquilo que tem um valor histórico para a humanidade, independente de onde se localiza, e que todos nós temos que zelar. É o nosso legado do passado, que devemos cuidar hoje para que no futuro todos tenham conhecimento da importância desses lugares. Até o ano de 2017, a lista do patrimônio mundial contava com cerca de 1.070 bens inscritos, organizados em 3 categorias: cultural, natural e misto. Segundo os critérios da Unesco, esses patrimônios estão divididos em 5 regiões. Observe o gráfico. Então, o patrimônio mundial está dividido por região: 8,67% na África, 7,64% nos Estados Árabes, 23,58% na Ásia e no Pacífico, 47,16% na Europa e na América do Norte e 12,95% na América Latina e Caribe. Existem 193 países no mundo e 167 deles possuem bens na lista do patrimônio mundial, enquanto 26 não têm bens inscritos pela Unesco. Observe a tabela sobre quais países não fazem parte da lista. Países sem propriedades inscritas na lista do patrimônio mundial: África. Os países que não têm
propriedades inscritas é Burundi, Comores, Djibouti, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Libéria, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Sudão do Sul e Suazilândia. Na América, Bahamas, Granada, Guiana, Trindade e Tobago, São Vicente e Granadinas. Na Ásia, Butão, Brunei, Kuwait, Maldivas e Timor-Leste. Na Europa, Mônaco e na Oceania, Ilhas Cook, Niue, Samoa, Timor-Leste e Tonga. Vamos agora conhecer alguns patrimônios mundiais. Agora vamos ver a cidade de Teotihuacan, no México, que foi construída entre os séculos I e VII. Suas ruínas são consideradas patrimônio mundial pela grande quantidade de monumentos que possui. Teotihuacan abriga importantes registros da vida e da cultura dos povos que viviam na América antes da chegada dos europeus. Agora vamos conhecer os santuários de Stonehenge e de Avebury, na Inglaterra. São estruturas de pedras instaladas há cerca de 5.000 anos. As pedras são dispostas em círculos seguindo o padrão cujo significado ainda não é completamente conhecido. Esses santuários foram inscritos como Patrimônio Mundial em 1986. Agora nós vamos conhecer as ruínas da antiga cidade de Mênfis e suas necrópolis. São um dos patrimônios mais conhecidos do mundo. Mênfis foi a capital do Egito na antiguidade e abriga uma série de monumentos de grande valor histórico e arquitetônico, como é o caso das pirâmides de Gizé, construídas entre 2550 anos antes de Cristo e 2470 anos antes de Cristo.
vamos conhecer a Muralha da China, que é a maior estrutura militar do mundo e tinha o objetivo de proteger o território chinês contra as invasões inimigas. Sua construção foi iniciada no ano 220 a.C. e concluída em 1644. Ao todo, ela possui mais de 20.000 quilômetros de extensão e 7 metros de altura. Em 1997, ela se tornou um patrimônio mundial por sua importância histórica e arquitetônica. E por último, vamos conhecer a Ilha Robben, que pertence à África do Sul e foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1999. Entre os séculos 17 e 20, suas construções foram usadas para fins militares, como hospital para grupos sociais excluídos e como prisão no período do Apartheid. Para quem não lembra, Apartheid foi um regime político que vigorou na África do Sul entre 1948 e 1994, instituindo a segregação da sociedade entre negros e brancos. Esse sistema político era baseado nessa segregação racial e na desigualdade étnica, referente aos direitos políticos e sociais. Nelson Mandela, o primeiro presidente eleito da África do Sul, foi prisioneiro político na ilha por mais de 20 anos. Em 1990, quando o Apartheid chegou ao fim, os prisioneiros foram libertados. A prisão onde Nelson Mandela ficou foi transformada em museu, que preserva parte da história da África do Sul e da luta pela democracia e pelo fim do racismo. Em 1972, aconteceu em Paris, na França, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, organizada pela Unesco. Foi então estabelecido o conceito de patrimônio mundial, que são bens naturais ou culturais de valor excepcional, devendo ser protegidos não somente pelo país em que se encontram, mas pela comunidade internacional, representada pela Unesco. Foi também criado o Comitê de Patrimônio Mundial e estabelecida uma lista do patrimônio mundial. Para que
que um lugar, alunos, seja eleito um patrimônio mundial, é necessário que os representantes do país onde ele se encontra o inscrevam como um candidato a ser um patrimônio mundial. Todos os anos, o Comitê de Patrimônio Mundial, que é formado por 21 países, se reúne e escolhe entre todos os candidatos aqueles que farão parte da lista do Patrimônio Mundial. Para ganhar o título, é necessário que o patrimônio atenda aos critérios estabelecidos pela Unesco, como apresentar um valor excepcional e universal em termos culturais, históricos, biológicos, estéticos, geológicos e entre outros. Em 2003, a Unesco também criou a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, com o objetivo de reconhecer e proteger os bens que configuram exemplos da cultura imaterial dos povos. No Brasil, são exemplos de patrimônio cultural imaterial da humanidade a arte Kuziwa, pintura corporal e arte gráfica Wajapi, samba de roda do recôncavo baiano e a Okiwa, que é um ritual do povo Enauenenauê, para manutenção da ordem cósmica e social, o frevo e o círio de Nazaré e a roda de capoeira. Vários bens naturais e culturais da humanidade se encontram em situação de risco por causa da ação humana. Para conter essa destruição e organizar uma ação de salvamento e preservação, a Unesco mantém uma lista do Patrimônio Mundial em perigo. Quando um patrimônio é inscrito na lista, ele passa a receber a atenção da comunidade internacional, que mobiliza recursos financeiros e especialistas para tentar prestar a assistência necessária. Outros fatores que colocam os patrimônios em perigo são a poluição, a caça ilegal, a urbanização acelerada e o desenvolvimento descontrolado do turismo. Vamos ver alguns exemplos de locais que estão na lista do Patrimônio Mundial em perigo. As ruínas na cidade de Hatra, no Iraque, são importantes vestígios das civilizações antigas. Foi construída no século III a.C. e era sede do Império Seleucida e do Império Parta. Seu sítio arqueológico possui diversas estruturas, como templos e estátuas. Em 2015, o grupo terrorista Estado Islâmico destruiu parte dessas ruínas, e no mesmo ano o local foi incluído na lista de Patrimônio Mundial em Perigo. Outro exemplo é a cidade antiga de Jerusalém e suas muralhas, que foram incluídas na lista em 1982 por causa da instabilidade na região gerada pelos conflitos entre os israelenses e palestinos. Outro exemplo é o Parque Nacional Niokolo-Koba, no Senegal, que possui uma rica biodiversidade. Além das áreas de florestas e savanas, o local abriga uma enorme fauna composta de leões, leopardos, elefantes, chimpanzés, pássaros, répteis e anfíbios. O parque faz parte da lista da Unesco desde 2007. A caça ilegal, os incêndios, o desmatamento e a invasão do território pela população local para a prática da agricultura e criação de gado estão entre os principais problemas. E o último exemplo que nós vamos ver hoje é o Parque Nacional Everglades, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Entrou pela segunda vez na lista em 2013. O crescimento urbano e a prática da agricultura têm ameaçado o ecossistema aquático do parque. Garantir a preservação de toda essa herança cultural é muito importante para a nossa sociedade, pois nos permite formar a nossa identidade cultural. É por isso que o conceito de patrimônio cultural foi desenvolvido. O patrimônio cultural é basicamente tudo que é produzido por nós, seres humanos, e que demonstra o valor de nossa cultura.
E a cultura é importante para nós porque nos possibilita desenvolver nossa capacidade de fala, de interagir com outras pessoas, bem como habilidades que nos ajudarão a produzir e fazer diversas coisas. Ela possibilita também que a gente consiga nos identificar com o lugar onde crescemos e vivemos. É por isso que a preservação do patrimônio cultural é importante. Agora vamos para as atividades. Agora vocês irão fazer as atividades das páginas 125, 126, 127, 131, 132 e 133 do livro didático. Página 125. 1. De acordo com o gráfico da página anterior, qual região possui o maior número de bens inscritos pela Unesco como Patrimônio Mundial? 2. De acordo com a tabela da página anterior, em qual continente há mais países que não possuem bens inscritos pela Unesco como Patrimônio Mundial? 3. Leia o texto a seguir. Esse texto é a desigual distribuição espacial do patrimônio mundial, atualização do debate, de Fernanda Lodi Trevisan, publicado no Boletim Campineiro de Geografia, em 2016. A lista do patrimônio mundial apresenta grande concentração de inscrições dos países europeus. De forma geral, existe uma relação clara entre o desenvolvimento econômico e número de bens inscritos na lista. Os países desenvolvidos estão mais bem representados. O reconhecimento como patrimônio mundial pode agregar valor a um monumento, a uma paisagem ou a um sítio urbano ou natural. A marca Patrimônio Mundial pode ser utilizada em sua comunicação como uma propaganda positiva das qualidades e como uma garantia de importância cultural do bem. A lista do Patrimônio Mundial contempla todos os países de maneira igual? Justifique a sua resposta. B. Por que o reconhecimento de um patrimônio pela Unesco pode agregar valor a esse patrimônio? Página 126. 4. Observe as imagens abaixo que retratam manifestações do patrimônio cultural e material do Brasil. Faça uma pesquisa sobre os bens do patrimônio cultural e material do Brasil retratados acima e procure descobrir sua origem, características e lugares onde são praticados. Depois escreva ao lado de cada foto as informações pesquisadas. Então ali a gente tem o Círio de Nazaré, no município de Belém, estado do Pará, e Samba de Roda do Recôncavo Baiano, no município de Santa Amaro, no estado da Bahia. Página 127. De acordo com os critérios da Unesco, classifique os patrimônios conforme a indicação a seguir. PC, Patrimônio Cultural, e PM, Patrimônio Natural. O Centro Histórico de Roma possui vários monumentos da antiguidade, como o Coliseu da época do Império Romano. Ele é um patrimônio cultural ou um patrimônio natural? Centro Histórico de Salvador, estado da Bahia, em 2017. É um patrimônio cultural ou natural? O Parque Nacional Uluru Kata-Tijuta, na Austrália, é considerado um dos maiores ecossistemas terrestres do mundo. Ele é um patrimônio cultural ou um patrimônio natural? O Taj Mahal foi construído na Índia no século XVII, a mando do imperador Shah Jahan, em memória à sua esposa Mumtaz Mahal. É um patrimônio cultural ou natural? Foto do boto cor-de-rosa no Rio Negro, no Parque Nacional Anavilhanas, no município de Novo Airão, no estado do Amazonas. É um patrimônio cultural ou natural? As Ilhas Galápagos estão localizadas no Oceano Pacífico e pertencem ao Equador. Elas possuem uma enorme diversidade de espécies animais e vegetais. É um patrimônio cultural ou natural? Página 131. 1. Quais são considerados os principais problemas que colocam em risco os bens do patrimônio mundial? 2. Em sua opinião, qual a importância da preservação desses locais? Página 132. Em 2016, a Unesco lançou o Patrimônio Mundial e Turismo diante da mudança climática, um relatório que documentou os impactos em vários bens do patrimônio mundial.
Leia o texto a seguir. Esse texto é das Nações Unidas no Brasil, Mudança Climática ameaça 31 sítios do patrimônio cultural e natural, alerta ONU, publicado no dia 17 de junho de 2016. Apontando que o patrimônio mundial deve ter valor universal excepcional, o relatório recomenda que o Comitê do Patrimônio Mundial deve considerar o risco de que sítios potenciais se degradem pela mudança climática antes mesmo que sejam adicionados à lista. Além disso, o relatório pede um maior esforço global para atender ao Acordo de Paris sobre o Clima, a fim de preservar sítios do patrimônio mundial para gerações futuras. Porque o relatório da Unesco recomenda que o Comitê do Patrimônio Mundial deve considerar o risco de que sítios potenciais se degradem pela mudança climática antes mesmo que sejam adicionados à lista? B. O texto cita o Acordo de Paris sobre o Clima. Faça uma pesquisa na internet para saber sobre esse acordo. Procure descobrir quais os objetivos desse acordo e quais países o assinaram. Página 133. Observe as imagens a seguir que mostram um patrimônio mundial na Índia. Poluição na atmosfera no Taj Mahal, na Índia, em 2017. Poluição do rio Yamuna, perto do Taj Mahal, na Índia, em 2017. O que mais chama a sua atenção nessas imagens do Taj Mahal? B. Com base na pesquisa da página 132, e em seus conhecimentos, escreva um pequeno texto sobre como a ação humana pode provocar transformações nos bens do patrimônio mundial. Você pode citar aspectos do exemplo da questão anterior. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção! Não se esqueça de mandar a foto.